Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um devocional. Nós vamos continuar falando sobre tabernáculo, nós vamos continuar a nossa meditação em Êxodo capítulo 25 e hoje nós vamos ver do versículo 17 ao versículo 22. Então abre aí a sua Bíblia e acompanha comigo. Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 17, diz assim, Faça também um propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido nas suas duas extremidades. Um querubim deve ficar numa extremidade e o outro na outra extremidade. Faça os querubins nas duas extremidades de modo que formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Ponha o propiciatório em cima da arca e dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu tenho ordenado para os filhos de Israel. Essa foi a palavra que o Senhor nos confiou para hoje. E ela nos fala coisas eternas muito importantes. Então você precisa ficar bem atento ao que o Senhor está falando conosco. Primeiro que ele frisa, ele grifa bem, que esses querubins estão em extremos e estão opostos, um de frente para o outro, mas eles não olham para si mesmos. Eles não olham um para o outro, eles olham para o propiciatório. Segunda coisa, os 2 formam uma peça só com o propiciatório. Terceira coisa, ele vai falar com Moisés ou com sacerdotes, e hoje ele fala comigo e com você por meio, em cima do propiciatório. Então, algumas coisas que a gente consegue aprender aqui. Primeiro, os querubins formam uma peça só com o propiciatório. E aí a palavra diz assim para mim, que todas as coisas foram feitas por meio de Jesus. Todas as coisas foram feitas dele, por ele e para ele. Ainda que elas sejam opostas, ainda que elas sejam extremas. Tá? E aí a gente pensa em querubins. Querubins em extremos opostos. Querubins em extremos diferentes. Querubins de frente um para o outro. Isso está apontando para quê? Para um querubim maior, que está diante do trono de Deus, que é o Miguel, que a gente conhece, que a gente já ouviu falar desse arcanjo, e há um outro querubim que está no extremo oposto, que era Lúcifer, que caiu, é Satanás. Então assim, Deus está falando, eu não falo nem por meio de um, nem por meio de outro, eu falo por meio do propiciatório. Uma outra palavra para propiciatório é amercedor, ou seja, aquele que torna mercê, aquele que faz tornar compaixão, aquele que traz compaixão. O único que traz compaixão para a humanidade é Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele está dizendo assim, olha, eu não falo nem por um extremo, nem pelo outro extremo. Eu falo por Jesus. Eu falo por meio de Jesus. Então se você tinha ainda alguma dúvida, essa dúvida tem que cair por terra hoje, por meio da ministração desse trecho da palavra. Êxodo 25, do 17 ao 22. Deus não fala com ninguém por outro meio a não ser Jesus Cristo, o seu Filho, o propiciador, a tampa do propiciatório da sua arca da aliança. Aquele por meio de quem a compaixão encontra o homem. A compaixão de Deus encontra o homem. Então não é nem um extremo, nem o outro. Então se alguém falou alguma coisa acerca de um extremo, esquece. Se alguém falou alguma coisa acerca de outro extremo, esquece. Deus é um Deus de equilíbrio. E ele é bem claro. Eu não vou falar nem por um extremo, eu não vou falar nem por outro extremo. Eu vou falar no meio. Eu vou falar por meio do propiciatório.
Outra coisa que a gente aprende é que tudo se dobra a ele, tudo se curva a ele, mesmo um extremo ou outro extremo, principados e potestades, anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos se prostram a ele, porque sobre ele está um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, ao qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que só ele é o Senhor. Então, assim, eles estão ali e eles estão prostrados olhando para o propiciatório. E aí uma coisa que me chama a atenção é que diz assim, os dois formarão uma só peça com o propiciatório. Porque a palavra diz assim, todas as coisas foram feitas dele, por ele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito existiria. Então, assim, ainda que sejam extremos, ainda que sejam opostos, se curvarão diante dele, só foram feitos por causa dele. Então esse é o único Deus que nós devemos adorar. É isso que ele está falando, me adore porque eu sou único, me adore porque sem mim não tinha os extremos, me adore porque é só por meio do meu Filho que eu falo. E aí Jesus me diz e te diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o nosso Deus não é um Deus de extremos. O nosso Deus é um Deus único. É um Deus único que fala por meio de uma única pessoa, Jesus Cristo. Sem Ele, você não conhece a Deus. Sem Ele, você não se achega a Deus. Sem Ele, você não verá a Deus. Então, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Quando ele foi crucificado, ele estava no meio do caminho. Quando ele foi crucificado, ele estava suspenso no ar. Ele não estava nem no céu e nem na terra. Ele não é um Deus de extremos. Ele é um Deus de equilíbrio. Tenha equilíbrio. É isso que o Senhor me diz e te diz nessa manhã. Tenha equilíbrio. Não vá nem para um extremo, nem para o outro extremo. Fique no meio. Fique equilibrado. Equilibrado. E o equilíbrio só vem por meio dele. Aquele que criou todas as coisas. Aquele que fala conosco por meio do seu Filho Jesus. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Vá procurar Jesus. Aceite Ele como seu único e suficiente Salvador. E o Espírito dele vai vir tabernacular em você. Que o Senhor abençoe o seu dia. Que você possa compartilhar essa palavra com alguém. Se você gostou da mensagem, dá um joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Aqui tá muito quente. Eu acho que vocês perceberam aí que eu estou transpirando. Mas tudo seja para a honra, glória e louvor do Senhor Jesus. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Quer transpirais, faça tudo para a glória de Deus. Que seja para a glória dele. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.